Olá, eu sou Letícia Luriaga e a gente vai dar continuidade no nosso curso de Lumion. Bom, a gente vai trabalhar agora com uma cena de interiores, tá? Ela já está quase toda configurada, tem apenas um detalhe que está faltando nela, que eu quero trabalhar ele junto com vocês, tá? O que é esse detalhe? É essa parte aqui desse painel, tá? A gente vai criar aqui um painel de porcelanato para TV. Então, o que eu vou fazer nessa situação? Eu quero criar o painel já com os rejuntes, tá? Que é o que eu acabei fazendo aqui nesses pisos. Esse piso aqui é de 1,20 por 1,20 e aqui eu vou trabalhar também com um porcelanato de 1,20 por 1,20, tá? Eu tenho esse plugin aqui que se chama Floor Generator, tá? Eu vou clicar nele e o que ele vai fazer? Ele faz exatamente essa divisão dos pisos, tá? Então, aqui no caso, ele vem para eu configurar a medida que eu quero, né? Medida do piso, 1,20 por 1,20. E aí ele vai estar aqui com 10 milímetros de rejunte, né? Eu deixo com 10 mesmo, porque no render eu gosto que ele fique um pouco mais marcado, tá? Aqui, ó, ele tem também outras opções, tá? De tipo de revestimento. Então, ele não serve só para fazer piso de 1,20 por 1,20, tá? Ele consegue fazer madeira, tijolinho, aqueles revestimentos hexagonais, tá? Então, vamos lá. Entrei nele, eu tô aqui com a minha face selecionada, já tá estabelecido o tamanho do revestimento que eu quero. E aí eu vou dar um clique aqui, tá? No caso, por que ele ficou com essa cor aqui, tá? É porque o meu material selecionado estava cromado aqui, tá? Mas não vai ter problema, a gente vai tirar essa cor. Tem uma questão só que me incomoda um pouco, é que ele não faz essa paginação, tá? Então, eu vou tirar aqui essas faces, ó. E aí eu vou trazer ele pra cá, pra arrumar, tá? Aí eu seleciono tudo aqui, pego a escala e dou arrumada, tá? O que vai acontecer, tá? Aqui eu vou usar o mesmo revestimento que tá para churrasqueira, tá? Só que eu vou entrar no site da Ceusa para pegar o revestimento e mostrar para vocês como que é. A gente pode ser até que a gente mude esse revestimento da churrasqueira, mas eu vou entrar no site para vocês verem como que a gente faz para colocar essa textura certinha aqui, tá? Então, eu vou entrar aqui vou abrir o Google Chrome, né? Eu vou entrar no site da Ceusa, que é a marca de revestimento que eu estou acostumado a usar. Eu vou em produtos. Eu vou selecionar aqui o formato. E aí eu vou em 1,20 por 1,20. Aí, é exatamente esse aqui, tá? Então, eu vou entrar nele. E aí, o que eu vou fazer? Vou lá, baixar imagem. Aí, ele vai vir no arquivo zip. Abro o arquivo zip. E aí, eu vou jogar tudo lá para minha área de trabalho. Porcelanato, normalmente, ele tem várias faces, né? Então, a gente vai tentar trabalhar com todas essas faces, tá? Então, estou aqui dentro do meu piso, né? Vou lá em arquivo, importar. Aí eu vou pegar aqui a face 1, textura, tal. Aí eu vou colocar aqui, tá? Arquivo, importar, faço a mesma coisa com a face 2. Às vezes a gente não consegue colocar ele certinho, tá? Então eu vou posicionar mais ou menos, ó, colocar assim. Não ficou com a medida correta, né? De 1,20 por 1,20. Então vou pegar aqui o conta-gotas, ó. Vou clicar aqui. Aí ele tá no... ele não ficou com 1,20 por 1,20. Eu vou ter que arrumar isso aqui. Porque, ó, 1,20 por 1,20 é aqui assim, ó. Tá? Então, eu arrumo a escala disso aqui. Vamos lá, arquivo, importar, eu vou fazer isso de novo. Vou pegar aqui a 3. Vou clicar aqui e vou posicionar. Posicionei meio errado. Então, vamos lá, botão direito em cima, textura, posição. Vou pegar aqui o vermelhinho, colocar aqui em cima. E esse verdinho, ele vai arrumar a escala. Então, eu vou puxar ele até ele bater ali na minha posição, tá? Arquivo, importar,
E a mesma coisa aqui para face 4. Botão direito, textura, posição, arrumo aqui e aí eu vou dar uma esticadinha, tá? Ah, é muito cansativo ficar colocando as faces e que não sei o que. Não tem problema, ó, você pode dar uma... Pega a face que já tá pronta, face que você já colocou, e aí vai pintando ali, tá? Eu gosto sempre de tentar deixar diferente. Então, por exemplo, aqui as duas ficaram bem iguais, né? Então, eu posso entrar aqui em textura, posição e mudar a posição dela. Cuidado só para não tirar ela um pouco da escala, que isso às vezes pode acontecer, tá? Aqui também, ó, ela ficou com essa marca aqui. Então, vou entrar em textura, posição, e aí eu vou arrumar ela aqui, ó. Textura, posição também vou arrumar, porque ele ficou, ó, com uma coisa do piso aqui. Aí eu vou dar uma aumentadinha nele. Aí. Aqui, tá? Então, aí ele acaba ficando um pouco mais próximo do que supostamente deveria ser, tá? Só recapitulando, aqui eu coloquei as iluminações, né? Textura de iluminação e tudo mais, tá? Lembrando que o Lumion, ele trabalha por texturas, né? Então, meu trabalho está todo texturizado já, eu já posso levar ele para o Lumion, tá? Então, vou abrir o Lumion. Abrir o Lumion, vou clicar aqui em criar novo, vou nesse template aqui mesmo, tá? Aí ele já vai abrir, vai carregar, e aí eu vou jogar o meu arquivo de sketch para cá. Antes disso, eu vou mostrar para vocês esse site chamado Kazoka, tá? É o site onde eu costumo pegar alguns blocos, né? Além do 3D Warehouse, eu gosto de usar esse site aqui para pegar algumas coisas, tá? Então, se eu entrar aqui em acessórios e decorações, ele vai ter bastante coisa legal, tá? Tem quadro, tem acessório de mesa. Uma boa parte das decorações que eu pego são daqui, tá? Eu falo isso porque eu vou acabar decorando isso aqui, tá? A gente vai bater o render primeiro para depois vocês verem como que tá ficando o resultado final, né? E tal, pra gente ver, comparar como que vai ficar sem nada aqui e com algum objeto aqui, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou clicar aqui no Play, tá? No Start Live Sync. E aí eu já vou estar mandando o meu arquivo lá para o Lumion. Bom, então já abri aqui meu Lumion, tá? Meu arquivo do Lumion. Ele já entrou aqui a cena, tá? A única coisa que eu vou fazer eu vou entrar aqui em configurações, tá? Vou dar uma diminuída aqui na resolução do editor e também na qualidade do editor. Lembrando que a gente pode fazer isso sempre que quiser deixar o Lumion um pouco mais rápido, tá? Então, ele fica mais rápido, fica um pouco ruim para ver o resultado final, né? Para antecipar aquele resultado final, mas dá pra gente ir trabalhando com ele dessa maneira, tá? Uma outra coisa, nesse primeiro momento eu não preciso ver nem os móveis e nem as decorações, tá? Então eu vou entrar aqui no Lumion, vou entrar no SketchUp e vou desligar essas layers aqui, tá? Mobiliário e tudo mais. Eu vou trabalhar agora só as texturas de rodapé e dos porcelanatos e essa madeira aqui do lado, tá? Então, aqui no porcelanato do piso, eu vou dar um clique, tá? E aí eu vou colocar o material padrão, tá? Por quê? Porque ele já vem com uma configuração legal, se a gente quiser reconfigurar ele depois, né? Essa questão de polimento e refletividade, a gente pode. Mas nesse primeiro momento a gente pode só colocar ele, que ele já vai dar um efeito bacana, tá? Então, eu clico em cada piso e vou colocando o material padrão. A mesma coisa vai ser feita aqui para o revestimento da parede, tá? A gente consegue nitidamente ver quais texturas pegaram, né? Então, essa daqui pegou, essa daqui pegou, as que não pegaram são as que ficam meio apagadinhas, tá? Eu falo isso porque às vezes a gente coloca os materiais e não tá sabendo mais qual que tá com o material e qual que não tá, tá? Então, é só reparar, ó, aqui que a gente já colocou bastante, né? Se a gente ficar na dúvida, é só reparar que é o que tá mais escuro, tá? Aí, esse foi o último. Pronto, agora
Já pegaram. Essa parte aqui, que é do rodapé, a gente só vai colocar a cor, tá? Eu só vou mudar ela para cor branca mesmo. A gente vai fazer a mesma coisa com o telhado, tá? Então, eu vou posicionar aqui a cor branca. Clico aqui no gesso, vou em cor, e aí eu também vou posicionar a cor branca, tá? Clico aqui e escolho o branco. Aí, tá? Nossa, tô curiosa de saber como que tá ficando. Vai lá em configurações, aumenta a qualidade do editor e a resolução, tá? Aí ele já vai te mostrar o resultado, né? Uma prévia do resultado. Eu tenho realmente costume de trabalhar com as coisas sempre em baixa qualidade, porque elas ficam mais rápidas, né? Mas às vezes a pessoa tá muito afim de ficar vendo, então deixa da preferência de vocês, tá? Vou clicar aqui, então, para colocar a textura da cortina, tá? Eu vou adicionar essa daqui. A gente pode sempre ir editando essas texturas, tá? Se a gente quiser. Ó, eu posso entrar aqui em envelhecimento, tá? E adicionar um pouco de borda também. Para deixar essas bordas da cortina mais arredondadas, tá? Não tem necessidade, porque no caso o bloco que a gente escolheu, ele já vem assim. Mas, né, às vezes a preferência do usuário é essa. Para fazer espelho no Lumion, a gente tem duas maneiras. Posso simplesmente clicar aqui, vir em vidro, e adicionar toda a refletividade possível, tá? E essa é uma das maneiras. Então, adiciono a refletividade. A outra é com o próprio material padrão, tá? Adiciono a refletividade e o polimento também, a cor aqui ele já tá branca, tá? Eles vão dar o mesmo efeito, tá? Aqui ele fica refletindo a paisagem lá de fora, né? Mas aí isso daí a gente consegue arrumar, que é um efeito do Lumion que a gente coloca para ele fazer a reflexão de dentro, tá? Adicionar a bola de reflexão também vai fazer muita diferença, tá? Então se eu vier aqui, por exemplo, biblioteca de conteúdo, aí eu vou clicar aqui, ó, utilitários, colocar reflection control, colocar aqui, ó, ele já vai capturar a reflexão do ambiente, tá? Ó, ele já dá um efeito bem legal aqui no piso também, tá? Então, tem que prestar atenção nisso. Vamos lá. Aqui nesse ripado, a gente vai colocar uma iluminação nele, né? Então, eu vou clicar aqui na luz. Vou também entrar em padrão. Né? O material padrão ele é o material mais versátil possível. A gente está sempre usando ele para inúmeras coisas. E aí, ó, eu vou aqui em configurações. Lembrando que se essa partezinha aqui não estiver aparecendo para você, ó, se ela estiver desse jeito, é só clicar em mostrar mais, tá? Então, vou lá em emissivo, vou colocar 2, tá? E eu vou mudar essa cor aqui também. Eu vou entrar aqui no RAW. E aí eu vou colocar essa cor. Aí, ou essa daqui. Isso vai dar sempre dá uma diferença, tá? E essa parte aqui da madeira, eu posso entrar aqui eu vou entrar em exterior, madeira, tá? Eu vou colocar essa daqui, por exemplo, pra gente ver como que vai ficar, tá? Essa questão de material, né, é sempre muito teste, não é? Às vezes a gente tem uma ideia na cabeça e que não fica legal. Então, coloca, testa, vê o que acha. Ó. Tá? Renderiza, putz, não ficou bom, não tem problema, troca. Render é teste, né? Justamente para a gente poder chegar no resultado final na execução da obra, né? Que fique uma coisa bem interessante. Uma coisa legal da gente saber, tá? É essa questão aqui da fibra da madeira, tá? Ela não pode ficar nessa posição. Normalmente, ela não vem assim, né? Ela normalmente vem de pé. Então, eu entro aqui em orientação e vou mudar aqui, ó, o eixo transversal. Deixo em 90 graus, tá? Ela tem que ficar de pé, tá? E aí eu vou salvar. Bom, agora vou adicionar o material aqui vou adicionar as coisas de refletividade aqui nesse porcelanato, tá? Então, não tem segredo. Clico no porcelanato, vou lá em padrão. Aí, ó, continuo adicionando os materiais padrões. Até ele dar aquele efeito da refletividade pra gente, ó. Eu sempre gosto de ficar vendo esses efeitos aqui, que eu acho que fica bem próximo da realidade.
Existem materiais que têm muito mais reflexão, tá? Aí, nesses casos, a gente pode realmente configurar com o material padrão mesmo, né? Eu posso aumentar a refletividade dele. Então, aqui, aí eu acredito que esse seja o último de padrão de refletividade. Esse aqui foi colocado? Foi. Acho que foram todos. Perfeito, foram todos. Aqui ele vai ter uma lareira, tá? Ela vai ser cromada. Aí também existem duas maneiras, né? Posso entrar aqui em interior, metal, venho aqui na página 4 e vou ter o prata, tá? Se eu não me engano, ele tem o cromado também, é porque é muito costume, né? Eu já tô acostumada a sempre usar o prata. Mas eu poderia fazer também só com um material padrão, não teria problema, tá? Eu posso... deixa eu ver aqui no 2. Ele tem o chrome aqui, ó. Aí. Tá. Ele tem esses relevos aqui, tá? Eu acabo tirando. Diminui o relevo e eu aumento aqui essa escala, tá? Uma única coisa que eu vou fazer, ó, vou entrar aqui em envelhecimento e vou adicionar essas bordinhas aqui um pouquinho. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, pra essa borda aqui ficar um pouquinho mais redonda, ó. Com a borda e sem a borda. Tá? Eu sempre acrescento um pouquinho, porque ele dá é uma diferença mínima, mas ela existe, tá? Então, ó, tá ficando mais ou menos assim o nosso desenho, tá? A gente vai ligar logo as layers ali do restante das coisas. Esse espelho aqui ele vai ter uma borda dourada, tá? Então, vou entrar aqui em interior, metal, e aí, na verdade, a borda vai ser bronze. E aí eu vou adicionar o bronze nele, tá? Eu gosto muito desse material do bronze. Tenho usado muito nos projetos que acabam surgindo, nos desenhos, né? Aí eu vou clicar aqui, diminuo o relevo, aumento a escala, tá? No caso, essa borda dele aqui ficou até bem delicada. Se a gente quiser, a gente pode resolver aumentar isso depois, tá? Aí vou adicionar aqui também, nessa arandela aqui, vou adicionar material de... Olha, ela pode ser bronze também, na verdade. Aí também vai aquela questão, né? Vai do que realmente existe no mercado, vai da nossa preferência, da preferência do cliente, mas o bronze também acaba ficando bem legal. No caso, ó, eu cliquei no bronze aqui, né? Mas eu poderia simplesmente ter ido lá no SketchUp e copiado a textura, tá? São duas opções. No caso, não ficou tão legal, vou deixar aqui nesse ouro mesmo, tá? Qualquer coisa vou tirar esse relevo e aumentar aqui a escala, tá? Também poderia fazer isso pelo material padrão, tá? Bom, vamos lá. Então, falta aparecer as portas aqui e tudo mais. Então, agora eu vou colocar aqui as minhas esquadrias para a gente enxergar elas, ó. Então, aqui já tá meio pronto. Uma coisa para prestar atenção, ó, é que, no caso, essas portas foram posicionadas, vamos dizer assim, da maneira errada, né? Elas estão abrindo para o lado de dentro desse cômodo, né? Elas têm que abrir para fora, que seria o lado de dentro do outro cômodo, tá? Então, quando acontece essas coisas, né? Às vezes a gente desenha muito rápido, vale a pena prestar atenção, tá? Então, o que eu vou fazer? Botão direito em cima dessa porta, né? Selecionei ela, e aí eu vou virar ela verde do componente, tá? E aí ela vai ficar desse jeito. Aí, no caso, eu preciso só arrumar a posição dela aqui, ó. Aí, tá? Por quê? Porque as dobradiças têm que ficar para cá, né? Que no caso seria o outro ambiente. E aqui a mesma coisa. Botão direito, clicar, e aí eu vou virar no... Opa! Botão direito, virar e verde do componente, tá? E aí eu reposiciono ela. Aí, tá? Bom, aqui essa porta ela vai ser ripada, tá? Então eu vou dar um clique nela aqui. Aí eu vou entrar aqui em exterior, madeira. Eu tenho várias opções de madeira ripada aqui, tá? Eu tenho essa e essa, que são as que eu mais costumo usar.
o que vai acontecer? Ele deu uma leve travada aqui, às vezes acontece, às vezes o aluno fica bravo com a gente, trava do nada. Pode acontecer. O que eu vou fazer aqui, ó? Essa aqui, por exemplo, não ficou legal, né? Então, eu vou mudar para a próxima. Como ela tá muito grossa, vou dar um clique aqui de novo nela, vou dar uma diminuída, ó. Vou deixar com... acho que 0.7 mesmo, 0.7, tá? E aí eu vou deixar um pouco mais escura, algo mais ou menos assim, tá? E aqui eu vou aplicar a madeira do batente, então eu vou entrar aqui em exterior, madeira. Acho que essa daqui, talvez a gente tenha que dar uma escurecida nela. Então, todo material é algo mais ou menos assim, a gente sempre vai configurando uma coisa ou outra de acordo com a necessidade do nosso projeto. Tá? Aí, ó. Aqui, sempre vale prestar atenção nisso aqui, né? A questão da madeira, né? Se ela tá nessa posição ou se ela tá para cima, né? O ideal é que ela sempre fique para cima, aí a gente muda aqui. No caso, eu vou dar uma diminuída também, né, na escala. Venho aqui em envelhecimento, vou adicionar um pouquinho dessa borda também para ela dar aquela arredondada, tá? Aí. Algo mais ou menos assim, certo? Bom, aqui ele já está configurado o cromado, tá? Agora vamos para a configuração dos nossos móveis. Vale a pena entender uma coisa, aqui eu já tinha adicionado essa textura que é uma tinta da Souvenir, tá? Que se chama pelo de coelho. Bom, aí vamos lá para o SketchUp e vamos colocar aqui vamos ligar as layers, tá? Então vou ligar a layer do mobiliário. Primeiro vou configurar o meu mobiliário, tá? Não tem necessidade de eu ligar nesse momento, a gente não precisa ligar a decoração. Essa poltrona aqui ela vai ser um veludo azul, tá? No caso, eu poderia ter tirado essa imagem da textura, né? Lembrando que, vem aqui, se eu clicar aqui ó, em cima, eu posso entrar aqui em editar e tirar essa opção de usar imagem de textura, tá? Ela vai ficar uma coisa lisa, tá? Porque o que o Lumion entende? Ele entende isso aqui, né? O nome da textura, tá? A gente coloca a cor pra gente ter uma diferenciação visual só. Mas não precisa, se eu colocar tudo em vários tons de brancos, mas com nomes diferentes, ele vai entender os nomes das texturas, tá? Poderia ter feito isso, né? Já, por quê? Porque tirar essa imagem da textura deixa o nosso arquivo de SketchUp mais leve, tá? Então, eu vou entrar aqui. E aí, eu vou vir aqui em interior. Eu tenho um carpete azul aqui, tá? Vamos colocar só para vocês verem como que fica. Mas eu tenho uma outra textura que é uma das minhas favoritas, que eu acabo sempre usando, e aí eu vou adicionar cor nela, tá? Ó, no caso, ela não fica tão legal, ela tem um certo displacement, que é essa questão de... parece que ela faz os pelinhos, né? Essa daqui é a textura que eu mais uso, tá? Pra fazer sofá, essas coisas. Aí, o que eu mexo, né? Eu mexo aqui na cor dela. Eu vou entrar daí... cadê o azul aqui? Eu não tô enxergando. Ah, azul. Vou colocar o azul aqui, aí eu vou mexer nessa colorização. Tá? Dou uma diminuída na escala. Posso mudar o azul, tá? Óbvio, o ideal é deixar mais próximo do que realmente existe. A gente pode ir mexendo por aqui também para ver se a gente acha, né, a cor ideal. Eu sou muito fã de poltrona verde também. Eu acabo sempre colocando, o projeto da gente sempre tem que ter alguma cor, né? Então, brincamos aqui com a cor. Se eu quisesse colocar um vermelho, sem problema algum, eu viria aqui, tá? Eu só não deixo tudo no vermelho, tá? Eu não, ou no azul. Porque parece que daí a textura não fica
Parece que ela perde um pouco do efeito da textura. Então eu acabo sempre diminuindo um pouco isso daí. Sempre deixo um pouquinho mais abaixo, tá? Então vamos lá, azul, aqui. E aí eu vou adicionar as bordas, né? Sempre adicionando borda. Bom, aqui ele vai ser um material de laca branca, tá? Então eu vou clicar aqui, vou em padrão. E aí eu vou colocar o padrão branco, que daí ele vai dar a reflexão, ele vai ficar com aquela sensação de laca branca. Toda vez que eu precisei, quando eu comecei a trabalhar com marcenaria, né, as pessoas falavam laca branco, eu dava risada, porque eu pensava no chocolate. Aqui ele vai ser um couro, tá? Então eu vou entrar aqui no interior, vai ser um couro branco mesmo. Mas, de novo, pode ir testando. Colocou o couro branco, não ficou legal? Põe outra cor, não tem problema. A grande questão é a gente ir testando os materiais, tá? Aí eu posso deixar ele um pouquinho mais branco. Não muito, mas um pouquinho. Tá? Bom, esse pé aqui, eu posso acrescentar uma madeira também. Pode ser uma madeira mais clara, uma madeira mais escura. Mas algo que combine ali com o nosso projeto. Aí. E aqui esse material do sofá. Eu posso usar essa textura que tá aqui, tá? Porque eu gosto dela, né? Isso daí já é uma escolha um pouco minha. Mas eu poderia mudar também, tá? Tem várias outras opções aqui. Poderia usar aquela textura que foi a que eu coloquei ali no sofá pra dar pra colocar o displacement, tá? Mas às vezes não vale a pena. Aí. No caso desse sofá especificamente, eu acabo preferindo deixar ele com a textura que ele já tá. Aí, agora vem a parte da... Ah, desculpa, ainda tem a TV aqui, tá? Essa TV, eu vou deixar a tela dela preta. Eu poderia adicionar uma imagem para dar uma realidade e tudo mais, mas eu posso deixar ela preta também. Eu costumo preferir deixar ela preta, porque eu gosto dessa reflexão da tela da TV, tá? Então, clico nela, vou em material padrão, e aí eu vou mudar aqui a cor para preto, tá? Aí, ela vai ficar toda preta. E essa bordinha, ó, que é o detalhe da TV, eu vou adicionar o material preto também, só que daí eu não vou deixar ele com muita reflexão, tá? Eu vou tentar deixar ele um pouco fosco, tá? Então eu diminuo aqui o polimento e diminuo um pouco da reflexão também, tá? Aí. E agora a gente vai adicionar a nossa decoração. Então, tenho aqui a decoração. Ó, aqui também ele vai ser o laca branco, tá? Duas opções, eu posso entrar no SketchUp e colocar a cor aqui, né? Ou posso alterar pelo Lumen. Então, eu posso fazer exatamente isso aqui. Clico aqui. Aí. E daí nessa questão dele ficar, porque aqui vai ser bronze também, né? Eu posso pegar aqui o pezinho aqui, desse dourado e colocar aqui. Aí lá no Lumen ele já alterou, tá? Então às vezes acaba sendo mais rápido a gente fazer pelo sketch do que pelo Lumen, né? Tem que ficar reconfigurando. Bom, então aqui a nossa cena. Eu vou configurar esse tabuleiro de xadrez.
tá? A gente tem que sempre dar um contexto, adicionar uma decoração para fazer um sentido no nosso projeto, tá? Então, aqui o meu tabuleiro de xadrez, ele vai ser, essas peças aqui são as peças brancas, eu vou deixar com uma madeira clara. No caso, vai ter que ser aqui mesmo. Aí aqui deixei com a madeira clara, vou aumentar um pouco o branco dela e vou diminuir um pouco a escala também, tá? Aqui, ó, essas peças aqui vão ser uma madeira bem escura, tá? Então eu posso pegar essa, por exemplo. Aí ele já adicionou, sempre dando uma diminuída na escala das texturas, tá? Existe uma maneira da gente deixar tudo isso já configurado, tá? De deixar as nossas texturas configuradas já para o Lumion, tá? Isso vai melhorar muito o nosso workflow, né? Ele melhora muito a nossa a nossa capacidade de trabalho e agilidade, rapidez, né? Ó, aqui ele deu ele ficou um pouco tortinho, né? Então eu vou entrar aqui em orientação. Vou mexer aqui no eixo vertical. Opa, eixo longitudinal, eixo transversal mesmo. Eu vou colocar bem pouquinho. Parece que tem coisa que não é um pouquinho, né? Que a gente tem que... Aí. Mais ou menos assim. Pronto. Aqui a mesma coisa. Vou adicionar também madeira mais clara. Poderia até deixar branco aqui mesmo, tá? Mas no caso, como ele é um tabuleiro todo de madeira, então a gente vai trabalhar com a madeira mesmo. Mas eu poderia... Aí é aquela coisa, né? Vai muito do efeito que a gente quer deixar e tudo mais. Aí eu vou fazer uma coisa mais ou menos assim. Aí. Bom, aqui que é o material de vidro, vou clicar. Tudo que quando o Lumion já vem glass e tal, ele já automaticamente acaba configurando como vidro. Tá? Aí, vou deixar esse vidro colorido. Aí, ó, clico dando OK. Vou configurar aqui a baleia, né, que é a representação, a escultura do cachorrinho lá do Graciliano Ramos. Vou colocar ele em madeira, né, então vou colocar essa madeira aqui. Aí ele tem esse detalhe preto aqui mesmo, que é um detalhe dele. Aí. Esses vasos aqui eu vou colocar material padrão, só para ele ter uma refletividade. Essas esculturas pequenas aqui eu vou colocar ela com mármore, tá? Então eu vou entrar aqui em interior, stone, e eu vou colocar esse mármore aqui. Eu dou só uma diminuída aqui na escala. E aí aqui, esse bico dele, eu vou colocar um material padrão para ele dar uma refletividade também ali no bico, tá? Mas vai ficar preto mesmo. Aí, então, aqui já começa a ter uma cara, né? É sempre legal configurar esses detalhes aqui também, né? Então, eu tenho essa bandeja aqui. Eu gosto de colocar ela com metal mesmo. Ela pode ser o bronze ou pode ser o cromado, né? Vou testar o bronze para ver como que fica. Com o bronze ele ficou algo mais ou menos assim. Vou aumentar aqui a escala e diminuir o relevo. Tá, e eu sempre também adiciono aqui um material padrão para ele dar um brilhinho, tá? Aqui eu vou colocar o vidro, então vou entrar aqui no interior, né? Aí eu venho em vidro, vou adicionar esse vidro aqui que ele tem tipo um volume, então ele dá essa sensação de óculos mesmo, né? De ter aumentado
a lente. Aí, como tá ficando. Aqui eu coloquei 2 imagens, tá? Eu gosto de colocar também aqui o material padrão para ele dar um brilho como se fosse o brilho do vidro, tá? Poderia adicionar uma camada aqui também, né? No caso seria no SketchUp, uma camada aqui e adicionar o vidro, tá? Mas eu acabo preferindo colocar só a quadro mesmo, a posição do quadro e adicionar essa refletividade na imagem mesmo, tá? Eu acabo não colocando o vidro, mas poderia, né? Ficaria um pouco mais próximo da realidade. Ó. Aí ele dá aquela sensação de ter o vidro ali, né? Mas no caso não tem. Ó, como tá ficando nossa cena. Esses vasos aqui, ó, eu posso colocar um vaso de... Posso só colocar material padrão mesmo, né? Em tese ele ia ser um vaso branco. Mas a gente pode colocar uma cor aqui, de repente, se a gente ver que não ficou legal. Ou deixar ele cinza mesmo. Vamos ver ele aqui com... De repente, fica mais interessante até tirar esse vaso daqui. Tem muita coisa que a gente vai descobrindo a hora que tá fazendo o desenho, né? A gente vai colocando e às vezes não fica legal. E depois a gente coloca uma outra coisa que fica melhor. Então tem que... Não sofra, né? Vamos dizer assim. Quando estiver projetando, não sofra. Vai fazendo as coisas com calma. Então, ó, fiz isso, de repente a gente coloca aqui um abajur, que vai dar um efeito bem legal. Então, tudo a gente vai mudando e vai trabalhando as coisas de conforme elas vão surgindo, tá? Então, vou adicionar aqui o material padrão também, para dar refletividade. Aqui, ó, nesse vaso roxo foi a mesma coisa, né? Vou clicar aqui e vou adicionar o material padrão também. No caso, a gente pode até colocar esse vaso roxo aqui com outra cor, né? Venhamos e convenhamos, não ficou muito legal. Posso deixar ele branco mesmo, posso deixar ele preto também. Eu gosto muito do vaso preto. Aí, ó. E posso adicionar mais refletividade nele. Aí, então, nossa cena já começa a ter uma cara melhor, tá? Aqui o Lumion, ele tem essas bibliotecas, né? De decoração de interiores, tá? A gente pode utilizar isso daqui. Tem muita coisa legal. Se a gente for fuçando aqui, a gente sempre vai encontrar uns itens bem bacanas. Aqui, decoração, tem muita coisa, tem mesa, tem vinho. Eu sempre gosto de colocar uns copos, umas coisas assim meio jogadas na cena, para às vezes dar a sensação de que existe alguém morando ali. Tá, então aqui ó, decoração, por exemplo, eu posso colocar, tem esses livros, né? Tem bolsa, eu posso colocar uns livros aqui. Ele vai ter muito tipo de decoração, isso é muito legal, né? Posso até colocar uma bolsa aqui, né, na entrada mesmo, que às vezes é o costume, né? A pessoa chega em casa, coloca a bolsa ali no canto. Essa aqui já não, porque essa aqui já é muito grande. Aqui. Essa aqui também não rolou. Vou colocar essa. Daí eu dou uma viradinha nela aqui. É para ter justamente aquela sensação, né, de tem alguém que mora aqui, tá? Então eu posso colocar o livro um pouco mais para cá. Eu tenho muita decoração legal aqui, tá? É sempre bom dar uma fuçada. Então tem esse difusor. Eu gosto de colocar ele sempre em cima do livro e eu sempre dou uma diminuída nele. Tá? O difusor às vezes não é tão grande assim. Né? Tem difusor de ambiente de tudo quanto é tamanho.
Então, adicionar essas decorações que fazem com que tenha uma pessoa ali, né, que dê essa sensação de ter uma vida ali é importante para o nosso render não ficar o tempo todo perfeito, né? Então, por exemplo, essa questão assim de colocar um tênis ali do lado, sabe? Uma coisa que às vezes acontece muito na casa de uma pessoa, né? Isso acontece. Às vezes, né, a pessoa tem filho, a criança chega na casa, já coloca o tênis ali mesmo, né? Então, a gente tem que ter essa lembrança, né, de vida. Não deixar o render 100% perfeito, porque ele não é, né? Então, é que nem esse tapete amassado, né? A ideia é exatamente essa. Bom, no caso eu ainda não estou muito satisfeita com essa parte de decoração, tá? Então a gente pode entrar lá no site do Casoca, que é meu apego, meu xodó do momento, tá? A gente baixa algumas decorações e vai colocando ali no nosso projeto, tá? Sempre nessa de lembrar que as coisas podem mudar de acordo com o que a gente vai fazendo, tá? Esse móvel aqui eu posso dar uma ajustada nele na realidade. Eu posso trazer, deixar ele mais para cima, mais próximo aqui do final do sofá. E aí eu só ajusto esse pezinho dele aqui, tá? No caso, eu trago ele pra cá. Aqui. Então é aquela coisa. O Lumion, ele não é só sobre o Lumion. Render não é só sobre o render que a gente quer aprender, né? Ele tem mais algumas coisas, assim, uns poréns que a gente vai vendo que não ficou muito legal e vai arrumando. E o que que acontece, né? Como o meu Lumen Live Sync está ativado, ele já vai estar arrumando as coisas lá dentro também.
Bom, então agora eu vou finalmente acertar aqui a minha posição dos objetos, tá? Esse aqui eu vou virar pra cá. Esse aqui vai subir um pouco. E tem um que tá escondido aqui, né? Acabou entrando dentro do móvel. Aí a hora que eu vier pra dentro do Lumion, ele já vai estar tudo acertadinho, bonitinho. Tá? Opa. Aí, ó. Aí, no caso, como eu tinha colocado algumas decorações aqui, ele saiu do lugar, né? Mas aí é só eu dar aquela arrumadinha. Aí. Aqui nessa bandeja a gente pode colocar, né, assim, alguns objetos. Aqui eu vou deixar ele cromado, tá? Vou entrar aqui no metal. Opa! Coloquei errado, era o prata. Aqui, ó. Esse aqui que eu vou colocar. Aí eu vou dar diminuo o relevo, aumento a escala e aumento aqui as bordas para ele ficar um pouquinho mais suave isso aqui, tá? Bom, essa decoração aqui a gente ainda pode arrumar, dá para dar uma melhorada nela, acrescentar mais algumas coisas aqui embaixo também, tá? Bom, esses vasos a gente pode acrescentar uma vegetação, tá? Então aqui no caso eu vou entrar em biblioteca, eu venho em natureza, vou clicar aqui em colocar. A vegetação para dentro da casa é sempre uma questão, né? Então tem que dar uma pensada, né? Se vai querer uma coisa mais ou menos assim, né? E é legal que eu nunca coloco uma coisa só, né? No caso, eu vou sempre colocar mais de um para ele dar um outro efeito. Tem várias vegetações que a gente pode colocar. Essa aqui com certeza não. Mas tem várias vegetações que a gente pode colocar aqui para ir testando, tá? A gente pode posicionar o vaso para deixar ele um pouco mais longe, inclusive. Ó, eu acabo adicionando duas aqui para ele ficar um pouco mais cheio, tá? Não gostei muito dessa vegetação, então vou acabar tirando ela. Essa questão da vegetação, assim, eu particularmente sempre fico meio confusa, porque eu sempre vou procurando até eu encontrar algo que eu realmente goste. Ou também posso não colocar nada, né? Posso só deixar os vasos ali. Vamos ver como que fica isso aqui pra gente bater o primeiro render, tá? Eu gosto, então, vamos lá. Recapitulando, a gente vai fazer o desenho, vai brincar com ele para ver todas as coisas que vão dar certo e o que não vai dar certo. Uma dica importante é essa daqui, tá? Às vezes eu bato a câmera daqui de longe, eu vou deixar aqui com 35, tá? Por quê? Porque daí ele vai dar uma sensação mais de realidade, a gente consegue ver mais o ambiente, tá? Então, eu vou clicar aqui no armazenar, entro aqui no estilo customizado, eu gosto de usar muito realista, e aí a partir dele eu vou configurando, tá? Eu tenho já um preset que eu gosto muito, tá? Os presets a gente pode salvar eles, então vamos lá, quer ver? Vou clicar aqui na correção de cor, vou diminuir aqui, e aí
Sempre lembrando daquelas dicas, né? A correção de cor é sempre, se você usa óculos, né? E seu óculos tem a lente para tela azul, né? Então, tira o óculos para tentar enxergar como que tá a imagem. Reflexão aqui, ó. A gente vai adicionar uns planos de reflexão, então vou clicar aqui, ó, nessa opçãozinha. Vou adicionar um novo plano, vou adicionar o plano aqui. Vou adicionar o plano nessa parede. Vou adicionar o plano na TV. Vou adicionar o plano aqui no espelho, tá? E vou adicionar o plano aqui também. Ó, então, ali ele já refletiu, tá? Então, essa é uma dica que a gente tem que prestar atenção, tá? Aqui o espelho, ele só vai refletir se você adicionar a reflexão, o plano de reflexão, tá? Essas sombras aqui eu vou aumentar aqui o brilho, tá? Céus reais, a gente pode dar essa movimentada. Eu gosto sempre de ter uma luz entrando aqui na casa, tá? Mas isso, óbvio, que vai depender muito do nosso projeto, né? Do nosso desenho. Né? Vai depender da posição do sol do nosso projeto. Vou colocar isso aqui. Aí ele fica marcadinho aqui a luz. Brilho geral, eu sempre dou uma clareadinha. Brilho no céu também, bem pouquinho, tá? Ele dá uma diferença. Vou adicionar um efeito, 2 pontos de perspectiva, porque esse efeito não pode faltar. Vou adicionar também profundidade de campo. Profundidade de campo a gente tem que... Eu gosto de deixar no último para ver onde que ela tá, porque às vezes eu não enxergo direito. Tá, então a gente consegue ir configurando ela, ó, tá, né, vamos definir o tamanho da área acentuada. Então, na realidade, eu quero que essa profundidade de campo esteja um pouco mais aqui na frente, né? Então, eu vou mudar a distância focal, ó, aqui. Deixar algo mais ou menos aqui, aí eu diminuo isso aqui. Posso aumentar um pouco mais a área acentuada. Aí. Então, ele pegou mais aqui, tá? Mas essa profundidade de campo vai depender muito da cena, né? Isso, sem dúvida alguma. Aí aqui, ó, vou bater meu primeiro render só pra gente ir vendo como ele tá ficando, tá? Então, vou falar aqui na área de trabalho, colocar o nome como A. Tá? Então, eu gosto muito de ir fazendo e renderizando pra gente ter uma noção de como ele tá ficando, tá? Essa profundidade de campo, se a gente quiser tirar também, tranquilo, tá? Eu posso só desabilitar ela aqui, tá? E eu vejo como fica, tá? Ela vai dar uma boa diferença aqui. Mas a questão do nosso projeto é o que está incomodando um pouco é mais essa decoração, né? Eu acho que isso aqui a gente tem que arrumar e de repente mudar esses vasos para cá, tá? Falta a gente colocar iluminação aqui, tá? Isso, sem dúvida alguma. E o nosso painel de porcelanato também acabou ficando um pouco sem brilho, tá? Então, a gente vai arrumar essa refletividade dele, mas aqui, ó, ele ficou com uma boa refletividade. A diferença, com profundidade, sem profundidade de campo. Vou clicar aqui no nosso painel, vou aumentar a refletividade dele, vou deixar... Posso até entrar aqui direto 1.5. E configurei aqui, vou configurar aqui também. E aí eu vou digitando os valores.
que é para eles ficarem iguais. Eu acredito que eu já tenha arrumado todos. Às vezes a questão da reflexão também é porque como ele tem vários planos, às vezes ele bagunça um pouco. Tá? Então, para remover o plano, ó, clico aqui e dou 2 cliques aqui. Clico aqui, dou 2 cliques aqui. Clico aqui, dou 2 cliques aqui. Vou dar um clique aqui. Vou ficar bem rente aqui, ó. Aí. Ele acabou pegando aqui já, ó. Agora ele ficou melhor. Então, eu vou manter isso daqui, tá? Essa imagem, eu posso até chegar aqui um pouquinho mais perto, fazer isso aqui, ó. Aí. Tá. Mas ainda falta bastante iluminação na nossa cena, tá? Então, vou entrar aqui no criar, vou vir aqui na biblioteca, vou adicionar as luzes aqui, vou adicionar a luz aqui, tá? Então, eu tenho... Uma dica, na verdade, em relação a projeto que eu gosto de dar para as pessoas é não colocar a iluminação assim em pé direito duplo, né? Porque ela sempre dá algum problema. É difícil de trocar. Bom, aqui eu vou pegar as que já estão favoritadas, tá? Eu vou clicar aqui e vou posicionar. O que que acontece? Essas iluminações aqui no Lumion, elas já vêm pré-configuradas, mas a gente consegue adicionar uma coisa que se chama IES, tá? A gente consegue adicionar mais um efeito de luz ali para ela ficar bem bacana, tá? Que é esse efeito aqui da abertura dela, tá? Uma coisa legal, ó, vou selecionar tudo, clico aqui na lâmpada, venho aqui em mostrar opções avançadas, selecionar todos os objetos da mesma categoria. O que eu vou fazer? Eu vou alterar a cor dela, tá? Então, eu vou deixar ela mais amarelada, tá? Aí, para desmarcar todos, né, de selecionar tudo, eu clico aqui. O que eu vou fazer? Vou selecionar só essas aqui agora. Vou clicar nela, selecionar todos os objetos idênticos. Por quê? Porque eu vou diminuir um pouco o brilho dela, vou deixar em 150, tá? Aí eu vou dar um clique aqui, ó, como já tá ficando. Tá, então, ele já deu uma diferença, principalmente aqui nessa parte onde tá indo a luz, né? Onde tá sendo direcionado os feixes de luz. Aqui eu vou adicionar uma iluminação também, tá? Poderia até, de repente, adicionar uma escultura aqui ou alguma coisa para ele não ficar só essa luminária. Então, aqui, ó, vou entrar no criar e vou copiar essa luz aqui. Então, clico nela, vou pressionar o Alt e vou arrastar ela para cá. Aí, como eu já arrastei, eu só vou posicionar ela. Então, vou posicionar ela aqui. Aí. Posso posicionar ela mais pra cá até. Assim. Aí. E aqui a mesma coisa. Só que daí eu vou rotacionar ela. Então, apertei o Alt, arrastei pra cima, pra levar ela pra cima. E aí eu vou mudar aqui essa posição. E agora ela vai ficar assim, tá? Essa luz, posso adicionar o IES nela, né? Então, o que é a biblioteca IES? O que é o IES, né? São os tipos de fecho de luz, tá? Então, eu posso entrar aqui. Vou entrar na biblioteca que eu tenho. Eu tenho várias aqui. Normalmente a biblioteca já vem com as fotos, né? De como que ela fica. Ó, ela já deu uma diferença aqui, tá? Mas a minha biblioteca, ela tem as fotos de como funciona esse IES, tá? Pra gente não ter que ficar testando. Então, se eu clicar aqui, ó, ele tem várias imagens já de como que vai funcionar. Então, a gente pode ir vendo essas imagens para ter uma noção melhor de como ela tá funcionando, tá? Eu gosto muito dessa daqui, tá? É a display.
ela vem com um nome aqui, tá? Então, pra gente achar daí, ó, quer ver? Ela vai ter aqui display, né? Imagem, e aí o IES vai estar aqui. Então, no caso, eu vou procurar display, né? No caso, foi exatamente essa que eu coloquei. Eu posso aumentar aqui, ó, o ângulo. Tem várias coisas que eu posso fazer, tá? Ó. Posso aumentar esse brilho também, ó, como ela fica marcada com um brilho mais alto, né? Deixar o brilho, por exemplo, em 300, por exemplo, ó. Tá? Detalhe, essa questão também da iluminação, eu sempre vou deixar ela aqui, ó, em dinâmico, tá? Porque ela vai fazer uma leitura mais lenta da imagem, tá? Então, ó, pra gente ter uma diferença de como que tá ficando, ó, fecho de luz aqui, vou bater o render, que é no render que a gente vê como que tá a diferença. Tem várias coisas que a gente pode fazer. De repente a gente diminui também essa questão aqui do emissivo, tá? Diminui um pouco quanto ele está emitindo de luz, né? Então eu entro nele aqui, ó. Venho aqui em configurações, dou uma diminuída. Bom, essa iluminação, como eu não gostei dela, vamos entrar, vamos trocar. Vou colocar essa daqui. Vou colocar essa. E aí eu vou arrumar o IES dela para colocar o de display. Ó. Aí mudo aqui. Vou deixar com essa cor. O brilho eu vou deixar 200 e vou deixar em dinâmico, tá? Vou até apagar essas outras aqui e vou colocar essa aqui de novo, tá? Render é aquela coisa de tentativa e acerto. Tentativa, erro, muito erro e acerto, acerto, tá? Tem que ir testando as coisas para ir vendo como que vai ficando e obtendo um resultado bem bacana. Tá? Agora eu copio isso aqui para cá. Vou, opa, vou adicionar essa daqui. Aí. Então, com o meu IES, ele deu esse brilho aqui, tá? Já deu uma boa diferenciada no nosso projeto, tá? Vou arrumar essas decorações daqui, tá? Essas decorações, elas ainda não ficaram legais o suficiente, então a gente volta para elas e arruma elas até encontrar uma disposição que fique legal, tá? Bom, então vamos lá. Arrumei a minha decoração aqui, tá? Coloquei umas decorações dentro do SketchUp mesmo e outras eu peguei do Lumion mesmo, tá? Então é legal a gente saber que a gente pode fazer exatamente isso, né? Essa experimentação de pegar uma coisa do Lumion, uma coisa do SketchUp. Aqui esse vaso eu vou só adicionar nele uma reflexão também, tá? Para ele não ficar essa coisa fosca. Como ele veio do Sketch, faltou configurar ele. Aqui adicionei uma refletividade nele, aqui também. E aqui no branco também vou adicionar a mesma coisa. Aí, tá? Então, esse aqui é o nosso projeto, tá? Aí a gente vai dar continuidade para essa questão da renderização. Então, tô aqui nessa cena. Aí, o que a gente vai fazer? Existem outras coisas que a gente pode adicionar para dar mais qualidade, né? Então,
tem o branquear, tá? Não muito, bem pouquinho. Ó, só um tiquinho. A gente pode adicionar também o ruído, tá? Justamente para ele dar aquela sensação assim de... Mas bem pouco, tá? Não é muita coisa que a gente adiciona. A aberração cromática também, mas também bem pouco, tá? Não é muita coisa. Aí. E tem também... Vamos ver aqui, vinheta, tá? Também que a gente adiciona bem pouquinho. Opa. Só pra... Só pra ela dar o ar da graça ali, tá? Ó, como vai ficar. Aí, a gente pode adicionar várias imagens, tá? Então, a gente pode fazer algo aqui, né? Aí, eu vou dar um clique e, para eu não ter que configurar tudo de novo, eu entro aqui, editar, copiar efeitos. E aí, eu entro aqui, editar, colar efeitos, tá? E daí, ele já vai dar as sensações para o nosso projeto, tá? É legal a gente pegar uma bem de frente aqui com esse painel, tá? Algo mais ou menos assim. Aí. Isso aqui é sempre uma questão mais de câmera, né? Então, vai depender muito das coisas que você quer mostrar. Tá? A gente pode tentar até abrir um pouquinho mais a câmera. Algo mais ou menos assim, tá? Aí. E aí, vou renderizar o meu arquivo, tá? Então, vamos lá. Posso renderizar tudo de uma vez só, então entro em conjunto de fotos. Nesse caso, eu vou renderizar em impressão, tá? Vou renderizar ele com o tamanho máximo, que é para ele ter um pouco mais de qualidade. Vou colocar aqui teste. Bom, então, renderizei aqui já. A única coisa que daria para melhorar é essa questão aqui da TV mesmo, tá? Ela acabou ficando... A reflexão dela acabou ficando meio estranha, tá? Então, nesse caso, eu entraria no Lumion de novo e alteraria essa reflexão dela, tá? Posso até... Né, eu faria exatamente isso aqui. Entro aqui e aumento tudo. E tento consertar também ali a questão da reflexão aqui, dos planos de reflexão. Porque ele pegou a TV, mas pegou daquele jeito, né? Então eu adiciono um outro plano de reflexão aqui para ele tentar dar um resultado melhor. Quando acontece essas coisas, né, uma das soluções é tentar afastar isso aqui um pouco mais aqui afastar 3 centímetros, para ele não ficar para o plano de reflexão não ficar aqui em cima em cima do piso, né? Então
Aqui, ó. Eu apago ele. E aí eu vou tentar adicionar de novo. Vou chegar bem perto, vou colocar aqui bem aqui no meio. Essa é uma das opções. Ainda não deu muito resultado que eu queria. Vou tentar clarear um pouco. Porque tem isso também, né? Preto não tem... A cor preta não tem reflexão, né? Aliás, o Lumen entende que não, né? Aqui, ó. Aí, clareando um pouco deu um resultado melhor. Então aí eu entraria de novo aqui nas imagens, colaria de novo os efeitos, tá? Porque eu alterei um efeito aqui que é o efeito da reflexão. Aí. E aí renderizo de novo para ele dar um resultado melhor, tá? Eu vou acabar escurecendo um pouco aqui, porque eu acho que muito claro também não rola. Aí. Aí, tá? Então, no caso, eu vou renderizar só essa imagem, só pra gente ver como que ela vai ficar. Ó, então, ele já deu uma boa diferença aqui na reflexão da TV, tá? Então, tem que prestar atenção nisso, porque senão ele pode dar uma sensação falsa da TV, tá? Esse bloco, ele tem essa borda aqui da TV muito fininho, né? Então, também isso é uma questão para ser levada em conta. De repente, a gente podia trabalhar melhor com isso daqui, tá? Existem cenas de interiores que a gente vai precisar acabar colocando muito mais iluminação do que essa que a gente colocou, tá? Como a gente fez essa durante o dia, ela não precisa de tanta iluminação, tá? Ela precisa dessa iluminação, vamos dizer assim, meio que global que a gente colocou, né? Que é o retângulo. E aí a gente colocou os spots, né? Mas colocamos só onde estava sendo necessário. E aí, para finalizar essa aula, vou mostrar para vocês como que a gente renderiza panorama em 360, tá? Então, eu vou posicionar o meu arquivo aqui e eu vou clicar aqui, ó, armazenar câmera, entro para colar os efeitos, né? Porque eu já tenho configurado mais ou menos como eu quero. E aí, é só clicar em renderizar, tá? O que acontece? Aqui ele tem algumas configurações, tá? Esse estereoscópico aqui, ele dá aquela sensação de profundidade. Eu nem sempre deixo ligado porque ele demora muito para renderizar daí, tá? Então, às vezes, eu não preciso disso aqui, tá? E aqui, ele é para salvar para óculos VR, tá? Se você não tem um óculos VR, não fique preocupado, tá? Você pode salvar para dispositivo genérico e ele vai salvar daí para o computador, que aí tem como a gente colocar isso aqui no computador. Vou salvar aqui como CC. Ele renderiza rapidinho também, tá? Demora um pouco mais do que uma imagem normal, mas ele renderiza rápido. E aí ele vai renderizar essa imagem toda esquisita, tá? O que vai acontecer? A gente vai poder colocar isso dentro de um programinha que tem no computador, tá? Se de repente você quiser postar no Facebook, por exemplo, você pode, porque daí ele vai dar aquela imagem 360 que tem no Facebook, as pessoas vão conseguir clicar e mover elas para fazer esse 360. E você também consegue apresentar isso para o cliente no seu computador, tá? Então eu vou mostrar para vocês o programinha daí que tem para a gente abrir esse tipo de imagem no computador, tá? Então ele vai terminar de renderizar, ele renderiza todo esquisito desse jeito mesmo. Se a gente abrir a imagem normal, ele vai ficar muito estranho. Isso aí é normal dele. Aí, tá terminando. Então, ele realmente renderiza bem rapidinho, tá? Óbvio que, assim, eu renderizei em 4000, né? 4000 por 2000 e... 4096 por 2000 e...
48. Então ele vai renderizar mais rápido, mas dá para renderizar em formatos maiores. Tá? Ele renderiza em 8000 por 4000. Bom, ele renderizou, tá? Vou dar um ok aqui. Bom, aí, pra gente visualizar essa imagem, eu tenho um aplicativo aqui, eu chamo ele de Ricoteta, tá, gente? Eu não sei se até hoje se é Ricoteta ou Ricoteta, mas eu chamo ele de Ricoteta. Então, eu vou dar 2 cliques nele, tá? Aí eu vou entrar aqui em File, Open, e vou abrir aqui o meu arquivo, tá? Ele fica com essa visão aqui meio de olho de peixe. Posso dar um zoom aqui também, ó. Aí, vou abrir aqui, ó, a tela, ó. Então, aí a gente faz esse passeio aqui para ver todos os detalhes, tá? Óbvio que se eu renderizar na 8000, né, ele vai ficar melhor ainda, né? Ó, tá? Então aí eu consigo posicionar para ele ficar assim. Consigo fazer exatamente isso aqui, tá? Aí eu olho para cima, tá? Então aqui eu posso fazer, né, nesse caso, a gente, sei lá, se tivesse mais iluminação que a gente quisesse mostrar para o cliente, então você pode fazer esse 360 para mostrar como que vai ser essa iluminação, se aqui, por exemplo, o cortineiro é embutido e tudo mais, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e bora para a segunda.